nome é Leísa Sasso. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1963. Eu sou filha de uma professora da rede pública e de um militar de carreira. Eu cheguei... A minha vida sempre foi assim, 2 anos em cada cidade. Então, eu não sou de lugar nenhum. Eu me considero uma cidadã do mundo, porque eu morei em Curitiba, morei em Porto Alegre, morei na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, morei no Rio de Janeiro, morei em Resende, e em 1974 eu vim para Brasília, ainda no início. Meu pai foi transferido para cá. Meu pai era instrutor das Forças Armadas na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí meu pai foi transferido para cá e a gente veio, a família vem. Eu sempre ficava feliz toda vez que tinha mudança, porque eu achava que era uma possibilidade legal de fazer novos amigos e de ter a possibilidade de voltar e ver meus amigos que ficaram no outro lugar, né? Então eu sempre curti muito viajar e ir de um lugar para o outro. Bom, cheguei aqui em 74, meus pais foram trabalhar, minha mãe era professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, a gente morava no plano piloto em casa oficial, né, do Exército, e minha mãe trabalhava em Planaltina fazendo a formação das professoras, que na época tinha escola normal. E o meu pai trabalhava na presidência da República na época do governo militar. Isso sempre foi num primeiro momento, eu não tinha problema nenhum, eu não tinha consciência do que era a ditadura militar no Brasil. Eu só fui entender isso quando eu entrei na UNB. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a ficar um pouco mais consciente do que representava a ditadura num país como o Brasil e a ditadura no mundo, né? E aí eu comecei a estudar muito, a me interessar pelos grandes teóricos marxistas, né? Comecei a ler Karl Marx, comecei a ler principalmente Nietzsche. Eu nunca concordei muito com o ponto de vista marxista de que a sociedade precisava ser assistida e precisava de um Estado forte. Ao contrário, eu sempre achei eu sempre fui anarquista e sempre achei que a sociedade não precisava de Estado, que a sociedade tinha que se organizar por ela mesma, de acordo com o contexto onde cada cidadão está inserido, e cada cidadão é que sabe os melhores destinos para o seu povo e para a sua localidade. Muito bem, estudei no Maria Auxiliadora, meus pais, claro, para conter a ovelha negra da família, me botaram numa escola de freiras. Depois eu estudei no Leonardo da Vinci. Na época a gente tinha uma formação que agora eles estão querendo trazer de volta para o ensino médio, que é a formação profissionalizante. Então, na minha formação, eu sou auxiliar de patologia clínica. Se me botar uma lâmina na frente e um cocô ou um pipi para me analisar, eu vou dizer que eu não sou capaz. Mas essa formação, nessa época, foi o que determinou a orientação de escolas como Objetivo, Leonardo da Vinci, que faziam a qualificação dos estudantes secundaristas em nível profissional, imaginando que nós sairíamos do ensino médio e estaríamos inseridos no mercado. Quando eu entrei na UNB, em 1981, meu primeiro vestibular, eu passei em letras e eu vi que a minha formação em patologia clínica, ela pouco dialogava ou nada dialogava com o que eu pretendia cursar. E eu fiz letras francês, porque eu achava bonito francês, né, como língua. E, na verdade, eu nunca me vi como professora de língua portuguesa. Então, surgiu a oportunidade, na época, Brasília, nos anos 80,
Brasília era quase uma... Minha mãe costumava dizer que a gente contava os carros que passavam no eixão. De tão poucos carros, eram pistas enormes, 6 pistas para pouquíssimos carros, e a gente falava, nossa, olha o desperdício de dinheiro público, tudo isso para passar 3 carros a cada 1 minuto. Então era uma coisa assim, a minha diversão criança era contar os carros que passavam no eixão. Então Brasília era muito iniciante em tudo. Então, quando eu entrei na UNB, eu descobri na UNB um mundo especial, um mundo especial que me possibilitava viagens, me possibilitava novas perspectivas de vida, coisa que até então eu não tinha imaginado nem vislumbrado. Num primeiro momento, eu achei que eu seria diplomata. Num primeiro momento, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero ser diplomata, vou sair por aí. Mas, na verdade, letras, eu sempre gostei muito de ler. Na minha época não tinha como agora, a televisão também era muito iniciante em tudo, então, assim, a coisa mais nova, a inovação maior, ela vinha dos livros. E aí eu comecei a ler, a me interessar por uma série de coisas, pelo taoísmo, pelo lamaísmo, pelas religiões orientais e pela diversidade que o mundo apresenta, né? Não só filosófica, não só Nietzsche, Marx, os grandes filósofos, Proudhon, mas também as religiões orientais e a cultura oriental que a gente nunca teve acesso na escola. A UNB estava começando a possibilitar isso, porque a gente tinha a possibilidade de escolher. Então, eu era aluna de letras, eu fazia matérias na ciência política, eu fazia matérias na arte, eu fazia matérias na economia. Eu tive aula com Lauro Campos. Então, isso é fantástico, porque te dá uma visão de mundo muito ampla. E eu acho que isso moldou a minha trajetória. Eu fiz de tudo. Eu me cansei da universidade. Falei, isso daqui é pura teoria, a teoria não se relaciona com a prática. Você ficou quanto tempo lá? Eu entrei na UNB em 81 e saí no ano 2000. Só para vocês imaginarem. Eu fiquei muito tempo na UNB trocando de curso. O primeiro curso foi letras, francês. O segundo curso foi antropologia. O terceiro curso foi artes, na UNB. No CEUB eu fiz, porque na minha época a gente fazia assim, eu fazia, sei lá, UNB de manhã, de noite eu fazia UDF, ou fazia CEUB. Eu fiz História no CEUB, eu fiz Educação Física na Dom Bosco, e comecei a fazer Arquitetura na França. De 81 para 82, o meu irmão faleceu. Meu irmão mais novo que eu morreu atropelado no eixão. E isso determinou a nossa mudança de vida e a minha aproximação com São Sebastião. Porque meus pais começaram a ver a possibilidade de sair do apartamento funcional e comprar uma casa. E foi aí que a gente comprou a casa no Lago Sul, que na época todo mundo falava, vocês são loucos, morar naquele fim de mundo, porque era longe, só tinha a ponte, não tinha a ponte Costa e Silva. Para quem estuda na UNB, você tinha que dar praticamente a volta em Brasília para chegar na UNB. Mesmo assim, meus pais acharam melhor vir para cá. Foi aí que eu conheci São Sebastião, ainda com, sei lá, com 18, 19 anos. Então, quando eu vim a primeira vez aqui, a gente vinha de onda, entendeu? Para tomar banho no Rio São Bartolomeu, pegar as cachoeiras, jovem, vinha
a galera toda no carro de um, e a gente vinha para curtir, fazer piquenique embaixo era um local interessante, São Sebastião, porque era cheio de eucaliptos, então dava uma sombra bacana. Isso em 84, 85. E eu morei entre 81 e 82 na França. Eu fui de garota au pair, como eles chamam. Você vai, eles te dão abrigo numa casa, em compensação você faz os serviços domésticos. Então, por exemplo, eu era gata borralheira na França. Eu limpava a escadaria da vila onde eu morava, eu limpava a casa dos hóspedes que alugavam os espaços superiores, e eu vivia com uma família francesa média. O pai trabalhador numa indústria de leite e a mãe dona de casa. E os filhos, 3 filhos. Os 3 músicos. Então, aí foi o tempo que me influenciou muito pela forma de vida punk, e na época eu só vestia preto, então eu pulei de uma forma de ver o mundo hippie, contra a cultura, para uma forma de ver o mundo mais crítico, mais intimista, mais não tão otimista, que foi o reflexo dos anos 80. Uma forma muito crítica de abordar os problemas como consequência de não ação social, ou de desigualdade social, ou de você não ver uma perspectiva, nem um otimismo que antes se via nos anos 70, né? Muito bem. Eu comecei estudando num liceu, numa escola de ensino médio na França, e em 6 meses, chuva. Eu terminei, não cheguei a terminar o UNB, na verdade eu nunca terminei o UNB, né? Então eu fiquei mudando de curso e me interessando por outras coisas, até que eu resolvi abandonar o UNB. Abandonei a UNB e fui trabalhar. E aí eu fui trabalhar como secretária. Como eu falava francês, eu fui trabalhar na Embaixada do Gabão. Ganhava em dólar, era uma beleza, só que não tinha carteira assinada. Hoje, por exemplo, eu tenho 5 anos de trabalho profissional sem carteira assinada, sem possibilidade de contar isso como tempo de aposentadoria. Mas naquela época a gente fazia isso porque foi a possibilidade que a gente encontrou, que eu encontrei, de ter minha própria casa e sair da casa dos meus pais para morar na minha própria casa. Foi o que aconteceu. Aí nós compramos não, na época eu já estava com o Evandro, meu atual marido. A gente está junto desde 81, mas então a gente nunca casou, a gente é ficante, a gente está ficando há 30 anos. E Evandro tinha uma formação em jornalismo, e ele trabalhava no Jornal de Brasília. Em 89, esse jornal fechou, demitiu todos os jornalistas, e aí foi o momento que eu falei: Evandro, eu estou num trabalho odioso, trabalhando na Embaixada do Gabão, fazendo a contabilidade da Embaixada do Gabão, e a gente viu a possibilidade de morar fora. E foi o que rolou. A gente vendeu tudo que tinha, alugamos a nossa casa. A gente já tinha, nessa época, a gente comprou um kit de madeira e fizemos uma casinha de quarto e sala na QI 28, que era mais longe ainda, onde não valia nada, e onde o pai do Evandro tinha comprado um lote lá, e a gente botou uma casinha de madeira. Com essa grana que a gente juntou do jornalismo, enfim.
Aí alugamos e fomos, o Evandro tinha a dupla cidadania italiana, fomos para a Europa. Na França é que eu fiz a Escola de Belas Artes de Lyon. Então a minha formação, eu fui terminar a minha formação entre os anos 91 e 96, que foi quando eu voltei, 5 anos de Escola de Belas Artes de Lyon, na França. Nesse período foi muito legal, a gente fez um pouco de tudo. Fui babá de criança, fui auxiliar de cozinha, fui coleitadora de pêssego nos campos, porque na Europa você desmistifica o trabalho. Aqui o trabalho manual ele tem uma conotação muito negativa, é como se você fosse um desgraçado que não conseguiu nada, então você está trabalhando com as mãos porque você não foi capaz de trabalhar de forma intelectual. Então isso ainda no Brasil é um problema e a gente desmistifica essa mentalidade escravagista, classe média, quando você vai para fora do país. E você tem que fazer. Então, trocar uma privada. Você não tem dinheiro, mal tem dinheiro para pagar as contas, quanto mais para contratar o serviço de um bombeiro para pegar e arrancar a sua privada que está entupida e trocar por outra privada. Então você aprende a fazer esse tipo de trabalho que não é valorizado no Brasil e que, na verdade, paga muito no exterior. Então, esses trabalhos manuais, técnicos, eles são muito bem pagos no exterior. A única possibilidade de trabalho técnico que eu tinha para oferecer no mercado de trabalho no exterior era a cozinha, era auxiliar de cozinha, sei lá, garçonete em restaurante. Então, nós ficamos 5 anos na Europa e aí o meu marido, um dia, ele tentou falar em português e esqueceu umas palavras em português, porque você começa a ficar, depois de 4 anos, você vai ficando tão imerso na cultura que você vai perdendo a sua cultura de origem, né? E aí o Evandro esqueceu uma palavra que ele falou assim, pô, eu não posso esquecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua portuguesa. Para quem é jornalista, então a língua portuguesa é a sua ferramenta. E aí, beleza. Aí o Evandro falou, eu vou voltar. E aí eu deixei a Escola de Belas Artes, eu não queria voltar de jeito nenhum. Mas voltei porque eu falei, tá bom, daqui a pouco eu não tenho mais a possibilidade de voltar. Meus pais estavam aqui, e aí em 96 a gente voltou para o Brasil. Aí em 96 eu fui tentar validar a Escola de Belas Artes em Lyon na UNB, e não era possível equivalência, porque na UNB e o sistema educacional brasileiro trabalha por hora aula. Você pode dormir 50 horas, mas se você respondeu a chamada entre as suas cochiladas, você é considerado frequente e apto, né, pelo sistema educacional. Na Europa não, ou pelo menos na Escola de Belas Artes não o era assim. Lá é por produção. Se você produz a tarefa que te é designada e você faz ela em 3 meses, em 3 anos ou em 30 anos, isso é problema seu. Então, o crédito pela disciplina se dá não pela frequência, mas pela produtividade. E aí eu não achei que fosse dar em alguma coisa, eu voltar para a França, pedir para os meus professores da Escola de Belas Artes criarem um falso desempenho, entendeu? Inventarem horas de trabalho. Aí eu falei, quer saber, eu falei, mesmo que eu tenha o grau de bacharel em artes plásticas conferido pela UNB, eu ainda não teria a possibilidade de dar aula. E eu falei, olha, a única possibilidade de trabalhar com arte no Brasil é dar aula.
né, sendo assim muito cética com relação à minha própria produção artística. Eu não achava que a minha produção artística fosse tão forte, porque na época eu pintava e a orientação na arte, nos anos 80 principalmente, era minimalista e conceitual principalmente. Desde os anos 60, a orientação era da arte conceito, então você não precisava realizar, mas você precisava ter uma ideia, uma instalação, uma land art, alguma coisa que eu não conseguia ainda. Eu entendia, eu apreciava, mas eu não tinha recursos para bancar uma produção desse jeito. E aí eu optei por fazer uma faculdade novamente. E aí em 96, em 96 eu passei de novo no vestibular para a UNB, que eu já tinha sido jubilada 2 vezes antes. Aí em 96 eu passei de novo no vestibular da UNB e eu fiz graduação em licenciatura em artes visuais de 96 ao ano 2000 na UNB. Nesse período, mais ou menos 98, em 98, eu falei, eu preciso ganhar grana, cara, não é normal isso, a gente tava malzaço, porque quando a gente voltou da Europa, a gente voltou para casa dos meus pais, né? Aí fui morar na casa dos meus pais, e o Evandro ganhou, meu marido ganhou em 97, 98, mais ou menos nesse período, ele ganhou o prêmio do Ministério da Cultura, ganhou 15 mil ou 30 mil, não me lembro direito quanto que foi, o prêmio de melhor roteiro para cinema em 98. Então ele reconstruiu uma história de época, a história chama Guerra do Rio. A Guerra do Rio e os indígenas e os colonizadores em diálogo. E aí ele vai criar uma imagem muito idílica do indígena brasileiro e da Guerra dos Tamoios, da guerra entre os... E isso daí tinha um custo enorme porque é produção de época, é barco, caravela, daquela época, sem falar figurino e tal e coisa. Tudo bem que a parte indígena... Isso quando? Isso em 98, acho. Aí a Guerra do Rio, ele ganhou 2 prêmios. Ele ganhou 2 prêmios como roteirista. E a Miramar americana aceitou esse roteiro, entendeu? Então existe a possibilidade desse roteiro ser filmado, mas está lá engavetado, precisaria de alguém para tirar dos arquivos da Miramar e transformar isso num filme, enfim, que é a história brasileira, entendeu? Da Guerra dos Tamoios, da colonização, dos indígenas. E na verdade, mas é contado de uma forma muito legal, porque é um indígena que vai para a França e um francês que se torna indígena. E aí, de certa forma, a nossa experiência na França, ela vem junto com a questão religiosa entre os protestantes e os católicos, né? Então também a Guerra do Rio é a guerra dos franceses, da ocupação francesa no Rio de Janeiro, que brigou com a ocupação portuguesa e que os franceses tiveram o apoio dos indígenas brasileiros contra os portugueses. Então, na verdade, é uma história real, é uma história verídica, que é fruto de muita pesquisa. E, enfim, e aí eu e uma amiga minha, quando o Evandro mandou para a Miramax, eles queriam um portfólio. E aí eu e Claire, uma amiga minha francesa, a gente fez o storyboard do filme em história em quadrinhos.
E aí a gente submeteu, a Suzete Venturelli deu ok e referendou a publicação, está no meu Lattes, e tá lá, entendeu? Foi para Miramax, está esperando acontecer. Só que isso nos deu uma grana naquela época, em 98. E aí a gente investiu no primeiro cybercafé de Brasília. Com essa grana, com esses 15 mil, a gente fez uma parceria, a gente botou em Brasília a primeira lan house pública, né, disponível ao público. E aí a gente, claro que naquela época as pessoas não usavam a internet com a frequência que hoje. Então, assim, a gente passou muito mal. Então, a gente tinha um ponto na 409 Sul, então era o Meridiano 47, que hoje é o nome do ateliê que eu tenho lá em casa. O Meridiano 47 é onde passa a linha de Brasília, né? Com o paralelo 15. Então, o Meridiano 47 foi a primeira videoconferência da América Latina que foi feita nesse lugar, entre o Corpos Informáticos da UNB, porque eu estava na UNB naquela época, né? E foi o início do Corpus Informático. E da mesma forma, os meus parceiros eram uns caras muito doidos de internet no início, né? Então ele montou a primeira rede e a gente começou a trabalhar com as universidades no primeiro momento, só que isso não dava grana. Então eu comecei a fazer produção cultural em Brasília, no Meridiano 47. Então a gente fez uma rave de 3 dias no Meridiano, tuti. Naquela época, em 99, imagina o que foi isso. E só que, assim, nós somos do meio cultural, a gente não é do meio empresarial, então a gente comprava caro e vendia barato. Então, por exemplo, assim, bombou a noite da videoconferência com a Sorbonne, não sei o quê, encheu de gente, era carro, happening em Brasília, aquela coisa. Aí, ai meu Deus, acabou a cerveja, o que a gente faz? Atravessava a rua, comprava do concorrente a cerveja a um preço caríssimo, entendeu? Para ela já estar gelada, para a gente conseguir vender. E aí foi aquela loucura, foram 2 anos de loucura, vendendo cerveja, promovendo festas, né? Que era como a gente ganhava dinheiro, era vendendo. Eu passei a ser cozinheira, voltei a ser cozinheira, vendendo croque monsieur e vendendo misto pizza, que eram coisas baratas, rápidas de fazer. Então eu fiquei um tempão, uns 2 anos, fazendo comida para fora. Fazia quentinha, vendia para fora, vendia em feirinha. Eu tenho uma formação muito plural, então eu não acho nada ruim, eu acho tudo bom. E aí eu fui fazer, como o Meridiano 47 era na 409, eu fui fazer estágio no setor leste. E aí no setor leste, eu entrei a primeira vez numa sala de aula, na época, a arte não tinha livro, eu estava chegando da França, aí sabe quando você se acha dentro de uma sala de aula? Eu falei, é isso que eu quero fazer. É aqui que eu sou feliz, não é como cozinheira, não é como empresária, não é como artista. Eu gosto disso, eu gosto desse contato humano e da possibilidade de mudar a vida de um monte de gente. Eu gostava da possibilidade de ter ideias e ver as minhas ideias serem realizadas por outras cabeças, com outras percepções. Eu achava isso muito rico, eu sempre achei isso muito rico. Então, eu fiz concurso para a Secretaria de Estado de Educação. Eu entrei na Secretaria no ano 2000. Esse ano eu vou fazer, em abril, eu faço 18 anos de Secretaria de Estado de Educação. Então, é uma vida
na educação. Eu comecei no setor leste fazendo estágio, fiz 3 anos de estágio no setor leste, só que é aquela coisa, na Secretaria de Educação, quando você entra, você não tem vagas, as vagas eram ocupadas pela galera mais velha, né? E aí eu fiz opção de trabalhar no Guará. Eu comecei trabalhando no Centro Educacional 1 do Guará 2. E era ali uma escola de ensino fundamental e médio, não, ensino fundamental. Eu trabalhava de 5ª até a 8ª série. E aí, para essa galerinha de 5ª a 8ª série, o problema maior era a proximidade com a Candangolândia e uma comunidade muito grande de carroceiros, de catadores de lixo que ficavam ali entre o Guará e a Candangolândia. E os nossos alunos eram filhos de carroceiros e sofriam muito preconceito por serem filhos de carroceiro, até pela população que morava no Guará, nas casas do Guará, que já é uma população de classe média, né? Nos anos 80, não, minto, nos anos 90, isso já é bem perceptível, né? Por exemplo, você não ter posses e ser filho de carroceiro e alguém que mora numa casa estruturada no Guará. Então, dentro da própria escola existia um conflito entre os meninos que eles chamavam de bodinhos, os bodinhos classe média, habitantes do Guará, e essa galera que era de uma invasão entre a Candangolândia e o Guará. Então, eles pichavam muito. Quando eu cheguei na escola, eu fiquei assustada da quantidade de pichação que tinha na escola. E aí, o meu primeiro trabalho foi, eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, a gente não tem material, a gente só tem... Primeira vez que eu entrei em sala de aula, os moleques... Falei, vocês não querem aula? Não? Beleza. Peguei e falei, então eu vou sair, já que vocês não querem minha aula, eu vou sair, vou deixar vocês aqui, vocês façam o que vocês quiserem. Tranquei os moleques dentro da sala de aula e saí. E aí foi um auê, né? Esses moleques quebraram quase que a sala toda. E aí eu resolvi ter uma outra abordagem. Eu falei, vamos conversar, o que vocês querem? Ah, porque a aula é muito chata, não sei o quê. Como é que vocês querem a aula? A gente quer uma aula diferente. Eu falei, como é que seria uma aula diferente para vocês? Ah, sei lá, uma aula que a professora não fique falando o tempo todo. Aí eu falei, pô, mas isso é fácil. Então agora, galera, vamos lá. Distribuí folha para todo mundo. Eu subi em cima da mesa do professor, botei a minha cabeça entre as minhas pernas e falei, agora vocês vão desenhar minha bunda. Silêncio total, todo mundo... E aí, a primeira abordagem que você tem que ter quando você é professor é discuta. É ouvir o que as pessoas esperam, o que elas querem e como é que você pode contribuir para fazer aquelas pessoas terem uma outra visão do mundo. Então, o meu primeiro projeto foi desconstruir a imagem do professor austero, do professor que trabalha numa postura vertical de cima para baixo e trabalhar numa questão mais igualitária de diálogo. E aí eu comecei a fazer. O primeiro projeto foi, galera, todo mundo é artista. Aí eles não entendiam nada, porque eu olhava, tá feio demais, feio não existe. Feio não existe. O mundo é feito de feio e bonito, é um equilíbrio, é isso mesmo, tá ótimo. Vamos rever isso daí. E aí os meninos começaram a se animar. Então eu sempre trabalhei muito com projeto. Vamos refazer o muro? Vamos. Ah, mas não tem tinta. A gente vai conseguir. E aí a gente começou a trabalhar com projeto. A gente não tinha muito papel, então pegava uma tirinha, por exemplo, uma folha de A4, dividia em 20 pedacinhos.
Então, cada um fazia um projetinho entendeu? Qual é o meu projeto do muro? Tá, desse tamanhinho. Então, cada um tinha que fazer 20. Então, era uma aula assim, legal, todo mundo trabalhando, todo mundo conversando, todo mundo discutindo, todo mundo emprestando material um para o outro. E eles fizeram um projeto, 20 projetos cada um, e eu fiz a curadoria do que seria a melhor produção de cada um. Eles não entendiam o porquê. Por que aquela imagem que ele não tinha dado o menor valor, que ele tinha feito de forma intuitiva, aquilo dali tinha um valor. E aí eu comecei a trazer as informações, as referências da grande arte da cultura ocidental. Aí fala, olha aqui, ó, você fez isso daqui, fulano de tal fez isso daqui, hoje esse quadro vale tanto. E aí você vai apresentando ícones da arte, da grande arte ocidental, do mercado de arte, para uma pessoa que não teve acesso a essa cultura, e ele vai ver que o que ele é capaz de fazer está muito próximo daquilo que se entende por arte e daquilo que conferiu àquela outra pessoa que às vezes viveu a mesma situação que ele, um outro patamar. Então isso foi fantástico, os meninos descobriram. E aí o que a gente fez? Eu peguei, aí entrou um trabalho de matemática. A gente pegou e mediu o muro da escola todinho. A gente dividiu pelo número de estudantes da escola. Cada um tinha um pedaço do muro seu, onde ele ia aplicar o melhor trabalho dos 20 que ele tinha feito. Não tínhamos tinta. Aí eu falei, galera, a gente está aqui da mesma jeito que aqui é próximo do CCBB, lá para eles é próximo do setor de indústria. Vamos fazer uma coisa? Vamos no setor de indústria pedir tinta. E aí a gente conseguiu tinta assim pra caramba, de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. E foi assim que a gente fez essa intervenção. E aí, na época, apareceu também um projeto da Secretaria de Segurança Pública chamado Picasso Não Pichava. E aí, quando o Picasso viu o resultado do trabalho que a gente realizou no Guará, eles queriam me contratar, só que eu era da Secretaria de Educação. E aí, como é que faz essas instâncias? Eu não quis ir para a Secretaria de Segurança Pública. Eu achava que o trabalho em sala de aula era melhor do que um trabalho pontual que você faz, o trabalho do dia a dia. Você tem mais chances de formar identidades, de recriar identidades com outras possibilidades, né? E foi isso que aconteceu. Eu fiquei 3 anos no Guará. E aí eu morava aqui no Lago Sul, na 28 do Lago Sul. O lugar melhor para mim para que eu procurasse emprego seria no Paranoá. Num primeiro momento eu queria ir para o Paranoá. No Paranoá não tinha vaga. E aí apareceu uma vaga em São Sebastião, no Centrão. Aí eu fui para o Centrão. Cheguei em 2002 no Centrão e fui professora do Centrão até 2007. Nesses anos, esses anos de Centrão, eu não sei nem quantos projetos a gente desenvolveu. Foram muitos projetos, muitos mesmo. Quando eu cheguei no Centrão, eu fiquei muito impressionada, porque, por exemplo, o Paulo da Gomé era vigilante e era artista. E aí, assim, era uma comunidade, assim, muito aberta ao novo. Era uma comunidade muito desejosa de arte, de cultura, de possibilidades. E aí, o que a gente foi fazendo? A gente foi reunindo talentos. O Isaac Mendes era
enxadrista do Cavalo Branco, Cavalo Negro, que era um grupo de enxadristas de São Sebastião. Então, eu sempre procurei trabalhar com os talentos locais. Então, você vai trabalhando. Priscila, Babu era meu aluno, Devana Babu, na época. E assim, a família toda era diferente. Eu vou dizer diferente. Então, muitas vezes, Babu era um aluno brilhante, mas era um aluno brilhante em algumas disciplinas, não em todas. Então, ele era sempre aquela luta, entendeu? Para convencer o Babu dele fazer as matérias que eram necessárias para ele concluir o ensino médio. E assim, eu aprendi muito com Vinícius Borba. Vinícius Borba foi meu aluno. Vinícius Borba chegou do Rio Grande do Sul. Nossa, ele estudava no Pedro II, no Dom Pedro, em Porto Alegre. E aí eu era gaúcho, a gente tinha muita coisa em comum. Então, assim, foram as pessoas que desde o início me apoiaram em todas as iniciativas que eu tive. E me apoiaram no sentido de divulgar, de botar a galera junto, de fazer, de dar visibilidade, de ir pedir pro deputado, na época, o Rogério Ulisses, entendeu? Ou o Fusquinha dele emprestado, porque na época era Fusquinha, pede o Fusquinha emprestado, vão ali, consegue tinta. E a gente sempre conseguiu esse trabalho de formiguinha mesmo, né? E ao mesmo tempo que São Sebastião viveu, nesse período dos anos 90, um período muito triste da sua história. Então foi crise de dengue, de antavirose. A antavirose matou aluno lá na escola, levou professor para o hospital. E assim, eu não via sentido nenhum eu continuar a trabalhar a história da arte enquanto a cidade estava morrendo, enquanto os alunos chegavam na escola falando de problemas que eles estão tendo com encanamento básico, com o cano estourou e está cheirando esgoto na minha rua. Então eu comecei a trabalhar e ler muito Paulo Freire na época, que era dizer toda a educação, a melhor educação que se faz quando você quer alfabetizar uma pessoa é pegar o universo que ela já conhece e significar aquele universo que ela já conhece com mais cultura, com outras informações. E foi isso que eu fiz. Então, com a GIS, a gente começou a trabalhar a questão ambiental, a questão do saneamento básico, que era uma carência, uma necessidade em São Sebastião. Então, a gente começou a trabalhar tentando conscientizar. Conscientizar não é a palavra, é sensibilizar. Que a gente, com arte, a gente tenta tocar a alma das pessoas para que elas façam diferente, para que elas sintam diferente uma determinada realidade. E foi isso que a gente fez. Então, a gente botou o Centrão na rua, todo mundo com máscara cirúrgica, para enfrentar o problema da antavirose de uma forma segura, né? E ao mesmo tempo isso se transformou em manchete, Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Correio Brasiliense, e isso deu uma visibilidade muito grande à escola, que o Correio Brasiliense traduziu como a poesia da antavirose. A poesia da antavirose foi um trabalho que eu propus aos alunos do Centrão de realizarem, que era criar cordéis e com música, né? Até hoje eu me lembro de uma música que eu cantei em Huelva, na Espanha, num congresso, que foi a criação, na época era Ivete Sangalo, com aquela música Poeira. E naquela época em São Sebastião só tinha poeira. E aí os alunos pegaram e fizeram uma música que é uma música muito política,
que é uma demonstração assim bárbara de pedagogia cultural, que é você se apropriar de uma música que já existe, você recriar a letra dando um significado mais político. Então eles pegaram essa música da Ivete Sangalo e fizeram: a minha sorte grande foi morar na invasão, em um barraco de madeira, ganhando leite e pão e ainda um botijão, pra ser feliz a vida inteira. Na poeira, na zoeira, na poeira, aqui só tem poeira. Já pedimos para mudar e o governo não faz nada para acabar com essa palhaçada e com essa confusão. Eu fico até doidão de estudar aqui no Centrão, na poeira, na sujeira. Então, essa música, toda vez que eu ouço Ivete Sangalo hoje em dia cantando, me vem a outra leitura que é possível fazer dessas músicas que não dizem nada, dessas músicas de amor, dessas músicas que passam batido pela realidade cruel brasileira, sem acrescentar nada, sem imaginar que aquilo é uma possibilidade de educação gigantesca quando você está atingindo 1 milhão de pessoas. E na verdade eu sempre trabalhei nessa perspectiva. Com a Giz, eu nunca fui professora de teatro, mas quando eu cheguei no Centrão, os alunos sempre fizeram teatro antes de mim, com a professora Vanessa. E quando eu entrei, a professora é professora de quê? De artes. Artes o quê? Artes visuais. Ah, que merda! Eu falava, pô, por quê? Pô, a gente queria continuar estudando teatro. Então vamos. Qual é o problema? Vamos embora, vamos nessa. Mas a senhora é professora de artes visuais, mas vocês não tiveram aula, então vocês me ensinam como a gente faz o teatro, que vocês aprenderam, e a gente vê o que a gente pode fazer aqui. Eu peço ajuda aqui e ali, a gente faz alguma coisa. Então eu sempre trabalhei considerando aquilo que os alunos desejam, considerando que o currículo ele tem que ser costurado com a realidade. O currículo não pode ser alguma coisa longe da realidade que não dialoga com a realidade. Então a gente criou, a partir daí, o xadrez Jogo da Vida. Primeiro a gente fez uma peça que a gente encenou no palco do CCBB em 95, se não me engano, que foi O Culpado Quem É. Na verdade o nome era Eu no Meio, que tem duas acepções: eu no meio ambiente e eu no meio dos outros, né? Então é eu e a alteridade, a questão sempre da alteridade do outro, da consideração do outro e do viver em comunidade, que é uma coisa muito difícil. E aí a gente criamos o grupo Os Sobrinhos do Seu Tião, na época, e a gente começou a trabalhar fazendo produções gigantescas para uma escola. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente ganhou R$600 de ajuda de custo da Fundação Atos Bulcão, na época, para desenvolver um teatro na escola. No Culpado Quem É, Eu no Meio, a gente gastou, sei lá, uns R$8 mil. Como é que a gente conseguiu essa grana? Levantando. Era pedindo para comerciante, era conseguindo de graça alguma coisa que no cômputo geral dá uma produção de teatro profissional. A segunda produção que nós fizemos foi o Xadrez Jogo da Vida. O Xadrez Jogo da Vida foi R$15 mil. E o Xadrez Jogo da Vida foi muito bacana porque a gente teve colaboradores assim de peso, como Giovanni Aguiar. Giovanni é um bailarino que concebeu é um dos representantes da nova dança contemporânea.
E Giovanni vinha para São Sebastião todos os dias, aliás, todos os finais de semana à noite. Sabe o que é sábado e domingo? 3 loucos, né? Giovanni Aguiar, eu e Giza, a gente se reunia com os alunos do noturno, do diurno, para fazer uma peça que na verdade foi uma piração minha. Essa eu assumo que foi uma piração totalmente minha, que eu botei na cabeça que todo mundo precisava aprender a jogar xadrez. Que o xadrez era um jogo destinado à elite, que fazia você pensar, e eu fiquei pensando que era importante que os meninos vissem a vida deles como é um jogo de xadrez, que tem horas que você tem que recuar, que tem horas que você tem que avançar, tem horas que você tem que ficar paradinho, quietinho. Então eu queria estabelecer relações entre o jogo de xadrez e a vida das pessoas. E aí a gente pegou um enxadrista brasileiro, Mequinho, e a partir de um jogo dele, foi um jogo muito curto, a gente precisava de pouco tempo. O teatro, você não tem o tempo que o xadrez leva, às vezes as partidas levam até 4 horas, até mais do que isso. Então, nós pegamos uma partida que era 15 minutos, que o Mequinho execrou quem era o outro cara? O Carlos, não me lembro direito o nome do adversário tenho que ler. Do Mequinho, que foi assim, o Mequinho faz de conta que está perdendo, ele perde a rainha, mas o ato de perder a rainha faz com que um peão chegue do outro lado. Então ele oferece a rainha para que o peão chegue do outro lado, reconquiste a rainha e dê o checkmate no rei. Esse jogo, eu falei, gente, esse jogo é genial. Olha, estudando os jogos, né, as possibilidades de encenar, eu falei, pô, o peão é o estudante que conseguiu o diploma e dá o balão na sociedade porque ele se empodera e ele tem um espaço de decisão que antes do estudo ele não tem. Tá, tudo bem, delírios de Leísa, né? E aí o que a gente fez? A gente fez uma criação coletiva, criando os personagens. Então, quem são os peões? Para você, quem é o peão? O peão é meu pai, que é a orelha na construção. Então, peão 1, trabalhador na construção. Peão 2, e assim foi. Os meninos foram contando histórias e aquilo foi compondo a história que teve o norte do jogo do Mequinho. E aí isso daí os meninos queriam dançar. Não, a gente quer dançar, beleza. Giovanni, como é que um bispo dança? Como é que um bispo dança e ao mesmo tempo, qual é é uma guitarra, entendeu? Um caminhar, um deslizar na diagonal, entendeu? Como é que um cavalo é um L? Então é uma música gótica. Tudo isso foi pensado muito junto. Como é que a gente representa a torre? A torre é uma instituição, é uma Nike. Os meninos disseram, o que é a instituição? É a Nike. Então é uma estrutura sólida e tal. Então a música é pesada, é pá, pá, pá. E qual é a música do peão? A música do peão é o hip hop, entendeu? E aí a gente foi fazendo a trilha sonora do jogo do xadrez, a gente foi botando as falas em cima, entendeu? E foi o que a gente ensinou no CCBB. Claro que gastando o que a gente não podia. Eu gastei 5.000 da minha grana, a Giza se endividou também, bancando essa produção, uma super produção, né?
E, na verdade, essa peça só foi encenada uma única vez no CCBB, a um custo de R$ 15.000. Por exemplo, o Giovanni falando, pô, isso daqui é um breche que a escola média, que a escola de ensino médio produziu e que ninguém viu. Então é uma possibilidade de recriar bastante difícil, porque a gente conseguiu a proeza de botar 40 estudantes em cima do palco do CCBB. E isso é muito difícil de conseguir, porque geralmente, como é que a gente faz? 40 vão ficar plantados? Vão. Só que aí a gente vai alternar com luz e sombra. Então, quando eles não jogavam, eles ficavam ajoelhados, e quando eles tinham uma fala, ou quando eles iam se mover, jogava a luz, o canhão de luz, ele dançava, e tinha épocas, momentos do jogo que toda a configuração era desfeita e vinha uma dança coletiva, todo mundo dançava em cima do tabuleiro de xadrez. Então ficou assim, belíssimo, espetacular, quando eu olho para trás, e esses trabalhos que eu desenvolvi, eu, Giza, Zé, Alba, nós éramos professores, esse grupo de professores que estava lá no Centrão, e que trabalhava junto, um apoiando o outro. Eu e Zé, a gente sempre trabalhou junto. Então o cordel foi eu, o Zé e a Giza. Cordel de São Sebastião, ou Porti São Sebastião de Estilismo e Moda, as trocentas edições de Estilismo e Moda, era todo mundo junto, um ajudando o outro. Então, por exemplo, isso fazia com que toda a escola vivesse a mesma experiência estética, de criar moda e estilo, de desfilar, de se empoderar, de se ver de outra forma, de se ver protagonista da cena e não ator. A minha bronca maior com o trabalho que é realizado na escola é que ele não tem visibilidade, ninguém fica sabendo. Então, as pessoas disseram que eu fui uma boa marqueteira, porque tudo que a gente fez aqui no Chicão, eu sempre procurei divulgar em livros, mas isso não é novidade. No Centrão eu já fazia assim. Então, eu e Giza, um final de ano, é coisa de louco, a gente não é muito normal da cabeça não. É porque a gente gosta muito do que faz, então a gente se propõe a passar as férias continuando a trabalhar. Então teve um janeiro que nós ficamos trabalhando, editando o trabalho, as fotografias e o trabalho de todos os professores e colocamos num almanaque. Então, esse almanaque levou o nosso trabalho para a Secretaria de Educação, o que chamou a atenção da Secretaria de Educação para o nosso trabalho. E todos esses projetos que foram realizados no Centrão, eu transformei em uma dissertação de mestrado publicado no repositório da UNB. Então, todos esses projetos podem ser vistos, lidos de forma artográfica. Chama Livro Objeto Artográfico, Práticas de Pedagogia Cultural na Periferia de Brasília, publicado na UNB. Muito bem. Isso deu visibilidade ao nosso trabalho. Em 2007, o diretor regional de ensino, professor Azevedo, me chama e fala assim: nós queremos um nome técnico para indicar para a direção do São Francisco. A gente não quer um diretor que seja uma figura política. Nós queremos alguém que tenha um trabalho já com a comunidade e que tenha uma identidade ligada com o ensino médio. E aí me convidaram. E aí, com esse convite, eu fui convidando. A minha equipe foi composta por Alba, por Luiz Eugênio, Zé, Albinha, vamos nessa. E foi esses professores
que hoje estão na direção da escola, que começaram a escola com a gente em 2008, sem nada. Era uma escola sem prédio com 10 ônibus. Foi assim que a gente começou. Às vezes eu me pergunto por que a Giza não foi... o trabalho foi meu e da Giza, sempre. E eu acho que é a minha personalidade extrovertida e a minha proximidade com os alunos que fez com que a cúpula da Secretaria de Educação pensasse que talvez eu tivesse mais incidência sobre os estudantes do que a Giza. E a Giza já é uma figura mais normalzinha e eu era uma figura menos ortodoxa, né? Enfim, talvez a minha formação em artes visuais faça com que o meu visual seja, sei lá, menos convencional do que a maioria dos professores. Enfim, a primeira composição em 2007 foi um ano assim muito louco, porque em 2007 eu não estava em sala de aula. Pela primeira vez eu tinha assumido a coordenação pedagógica do Centrão. Eu fiquei muito chateada, eu não queria de jeito nenhum, que eu gostava da sala de aula. E a coordenação pedagógica é você trabalhar só com professores. E é difícil você convencer os professores de trabalhar numa outra perspectiva, ou de ver a educação numa outra perspectiva. Então foi um trabalho assim muito difícil a coordenação pedagógica. E aí, mas de certa forma foi quase como um treinamento porque eu não sabia que ia acontecer, que eu ia assumir a direção do Centro Educacional São Francisco. Num primeiro momento, eu pensei, eu não sou capaz, eu não tenho experiência administrativa, eu vou me ferrar. Mas eu gosto de desafio. E aí eu falei assim, não, mas é uma oportunidade de criar uma escola, é a possibilidade de criar uma escola diferente, é a possibilidade de criar uma escola nunca vista antes. Claro que entre a ideologia e a realidade tem um abismo, que a prática do dia a dia vai botando na balança, e você vai tendo que construir com os meios de bordo. Mas eu acho que a coisa mais importante que o São Francisco teve foi ter uma equipe inicial de professores de ponta. Eram professores muito qualificados, eram professores muito apaixonados pela educação e eram professores que acreditavam que a educação poderia fazer diferença numa comunidade. E a gente começou a trabalhar assim. A minha primeira composição foi convidar o Luiz Eugênio para ser o meu vice-diretor. E o Luiz Eugênio era uma pessoa extremamente diferente de mim. Era um cara assim extremamente racional. Eu sempre fui muito emocional, muito intuitiva, muito criativa. E ele era o cara que dizia, calma aí, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Todo dia ele chegava e perguntava, fazia uma pergunta para mim que eu achava fantástica. Lé, ele me chamava de Lé, né? Lé, o que é urgente? O que é importante? Aquilo me para, eu falava, tem que fazer isso, não sei o que. E ele, o que é urgente e o que é importante? A gente vai priorizar agora a urgência ou aquilo que é importante para a escola? O que nós fizemos? Aumentamos para 4 horas, o que também não é suficiente, o horário de PD. E distribuímos e perguntamos para os professores
O PD é uma disciplina que nenhum professor quer, porque requer inventividade e requer uma dose de transdisciplinaridade. Você precisa abordar um tema de diversas maneiras possíveis, até para que o currículo possa estar em diálogo, estar em interação. Aí, o que a gente fez? Todo professor que chegava na escola, que se apresentava, porque não somos nós que escolhemos os professores, eu perguntava para eles: o que você faz na sua vida pessoal quando você não é professor? Aí a Albinha, eu faço meditação. Aí eu falei assim: você não quer trabalhar no PD? Você tem 24 horas em sala de aula normal, onde você vai dar a sua aula de história normal, mas nas suas 4 horas de PD, você não quer trabalhar com eles meditação para leitura dos textos de história? E foi isso que aconteceu. Adriano era outro professor. Adriano, o que você quer fazer? O que você faz quando você não é professor? Eu trabalho... eu gosto de psicologia, de terapia de grupo. Você não quer trabalhar com os meninos terapia de grupo sobre a escola? E foi assim. Dudu, o que você faz quando você não é professor de educação física? Dudu era professor de estimulação precoce. Ele trabalhava com os bebezinhos, estimulando os pezinhos e tal. Professor de educação física. O Dudu, eu faço circo. Falei, vamos fazer circo na escola? Massa! Dili, professora Digliola Mendes. Dili, o que você faz quando você não é professora de filosofia? Eu danço. Danço o quê? Sapateado. E aí foi aí que nasceu Filosofança. Na verdade, Filosofança já tinha nascido antes no Centrão. Ele só migrou para o São Francisco. E a gente começou com um grupo de professores que era show de bola. Mas os dois caras que que criaram o diferencial do São Francisco foi o Dudu e a Dili, principalmente porque eles tinham projetos que tinham muita visibilidade. E o que fazia com que eu, diretora Leísa, eu sempre tivesse o trabalho deles para apresentar para a Secretaria de Educação, para o MEC, como sendo a proposta pedagógica da escola. Na proposta pedagógica da escola, a arte, ainda é até hoje, a arte é a protagonista da mudança na educação. Então, todas as atividades onde a arte poderia conduzir, foi utilizado. Quando a Giza foi para a sala de aula, que veio o Chica de Ouro. Foi a Giza em sala de aula em 2014, quando eu ainda era diretora. Então a Giza pegou só PD, então ela dava aula para todas as turmas, e aí no final do ano ela inventou: vamos fazer um festival de cinema, que vai ser a forma como os meninos vão trabalhar, e aí a gente consegue esse diálogo com todas as disciplinas. E aí nasceu o Chica de Ouro também. E muitos outros projetos que nasceram aqui, por exemplo, o Carlito e o Ricardo, de darem aula, e o Conrado, de darem aulas juntos. Isso daí está sendo feito hoje na Universidade de Oslo. É a gente antecipou uma série de ações que hoje são ações que a academia está dando os primeiros passos, e que, de certo, o nosso trabalho aqui no São Francisco referenda a academia. Então, a gente praticou o que a teoria agora está fundamentando. Então, o valor do Centro Educacional São Francisco do Chicão é a identidade que essa escola assumiu, ligada
a uma outra forma de educação, a uma nova possibilidade de educação. E aí a Giza, na gestão dela, ela criou o SELF, tentando aumentar essa possibilidade do PD ser maior, do PD ser mais, ter mais possibilidades, inclusive com propostas dos próprios estudantes, foi o SELF. E a gente está caminhando nesse sentido de ter uma escola com um diferencial. É suficiente? Como é que a gente avalia hoje o SEDE São Francisco? A arte realmente ela é norteadora das atividades dessa escola ou não? É isso que a minha tese na UNB está tentando ver. Qual é a relação que os estudantes e os professores estabeleceram com essa escola, se eles amam, se eles estão satisfeitos, se o Chicão é indiferente para eles, se eles detestam o Chicão. Então, assim, são essas as perguntas que eu estou fazendo. A identidade da escola, ela se dá por conta das visualidades que estão aqui. Por exemplo, esse mural da livre expressão que determina a entrada do Chicão, de que forma, em que medida essas visualidades do dia a dia definem os estudantes, formam a crítica que os estudantes têm em relação à sociedade. Isso é suficiente? A fala dos professores é suficiente? Como é que a gente consegue fomentar a crítica dessa comunidade para que ela transforme não só a si próprio enquanto identidade unitária, mas a comunidade como um todo? Isso é possível de fazer? É possível que a escola tenha essa pretensão? Ou é um delírio da Leísa, da Alba, do Carlito e da Giza? A escola, o que é a escola? O que são esses projetos? O que é a Chica de Ouro para vocês? O que isso significa na vida de vocês? Na verdade, é isso que eu quero saber. Em que medida essa escola, aqui nesse lugar, ela interfere na vida de vocês e ela dá a vocês a possibilidade de ser diferente daquilo que vocês eram quando vocês entraram. Claro que tem teóricos que vão dizer que a escola, ela só está a serviço do Estado e, como Estado, ela vai querer manter o status quo da forma como ele está, ela não quer mudar nada, ela quer manter tudo muito enquadrado, muito na sua própria caixinha. Eu acho que essa é a forma como a escola está estruturada atualmente, mas não necessariamente é a escola que eu vejo e a escola que eu quero fazer parte. Então, eu acho que a escola é aquilo que a gente quer que ela seja. A escola, ela pode ter autonomia. O triste é que a gente tem que brigar muito, em pleno século XXI, para fazer acontecer uma escola diferente da escola que sempre existiu e da escola que a gente via no século XVII, no século XVIII, até agora. Então, tudo mudou, a escola não mudou, mas as cabeças que estão dentro da escola, elas mudaram com o tempo. E por mais que exista uma onda, vou botar assim, uma wave, uma onda no sentido de manter a coisa, a gente chegou num ponto de saturação tão grande, não só da escola, mas da escola e de todas as instituições que hoje compõem o poder, num ponto de saturação tal que ou ela se repensa ou ela vai desaparecer como possibilidade de ter uma sociedade outra. Eu acho que é isso. Fim. The end.
Sabe qual é a minha tese? A tese da doutora Leísa Sasso? A tese da doutora Leísa Sasso é a equidade entre teoria, prática e estética. A estética foi expulsa do panteão grego por Platão há 3.000 anos antes de Cristo. E até hoje o preconceito com a estética perdura, como se ela não aportasse o sensível, como se ela não aportasse a imaginação, como se ela não aportasse sensibilidade aos seres humanos. Então, toda educação que não considera a estética é uma educação fadada a um racionalismo que está em franca decadência no século XXI. E quando a prática já não consegue dialogar com a teoria na universidade, é pouco provável que a sociedade, e principalmente a educação, lance mão de novas possibilidades para que isso seja reinventado. Então, desde os 3.000 antes de Cristo, que a gente está nesse atraso animal, pode-se dizer, um atraso animal, de não dar a importância devida à sensibilidade humana, à possibilidade de recriação de uma outra sociedade, de uma utopia ainda possível, se a estética, se a arte entrar na escola como norteadora de toda a atividade intelectual e cognitiva humana. Essa é a tese de Leísa Sasso. Palmas, por favor!